Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar finalmente do capítulo 120 do mangá de Shingeki no Kyojin, que acabou de sair e veio sim com muitas respostas. Talvez não exatamente o que a gente esperava ver após o capítulo 119, mas trouxe ali situações e revelações sobre Ymir Fritz, uso da coordenada e muito mais. É claro que estamos cheios de novas teorias. Deixe aqui já os seus comentários sobre esse capítulo, lembrando que é um vídeo cheio de spoilers para quem só assiste ao anime, beleza? Aliás, se você não sabe quando esses meus vídeos vão sair, me segue nas redes sociais, porque eu estou sempre avisando quando estou fazendo o review para sair em breve no canal, entre outras coisas. Deixe o seu like, porque se você gosta desse canal, é sempre bom lembrar que o seu like é extremamente importante. Se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos, inclusive sobre este capítulo muito polêmico, e vamos lá. O nome do capítulo é extremamente importante para a gente entender o que se passou. Instante. Tudo que a gente acompanha na maior parte do capítulo ali dentro da coordenada, no local em que todos os caminhos de Eldianos se encontram, onde está agora confirmada a fundadora Ymir Fritz, ou uma sombra do que ela foi, ali estão Zeke e Eren. E apesar de Zeke estar anos ali esperando, apesar de termos várias situações longas acontecendo ou começando a acontecer, porque o capítulo termina bem do nada, lá fora provavelmente tudo isso é um instante. Vamos entender a dinâmica dos dois irmãos. O que parece ter acontecido é que realmente o Zeke treinou muito tempo ali beisebol para que naquela hora ele conseguisse pegar a cabeça do Eren muito bem na hora certeira, e aparentemente o que a gente ficou brincando realmente aconteceu. A cabeça do Eren, ainda naqueles instantes após ser decapitado em que continua a vida, a consciência, ali foi ativada a coordenada. A cabeça e a mão do Zeke ativaram e ambos conseguiram ser levados para o local em que tudo acontece, na coordenada onde estava Ymir Fritz, aquela que tem todos os poderes e possibilidades. Mas aí como eles utilizariam essa coordenada? Primeiro a gente tem que entender que já estava muito claro, se você acompanha os meus vídeos, não foi surpresa, que certamente o Eren tinha um plano diferente do Zeke e de alguma forma ele estava se aproveitando do irmão. Claramente o Eren, que luta pela liberdade, não aceitaria um plano de eutanásia ou de esterilizar todos os Eldianos, e ele estava enganando o Zeke. A dúvida era, Zeke, traumatizado porque não teve uma família acolhedora, os pais não o criaram com amor, ele era um plano, ele era um objetivo, ele via no irmão um teórico espelho dele mesmo. Zeke sempre afirmou que ele acreditava que o Eren teria sido manipulado por Grisha, assim como ele, Zeke, foi. E aqui neste canal, mais de uma vez eu afirmei, Zeke está errado. O Eren não é manipulado pelo Grisha, ele é ali a expressão do que o Grisha foi quando novo. O Eren é assim por ele mesmo. Só que o plot twist é que na primeira cena desse capítulo a gente vê que o Zeke já desconfiava do irmão, apesar de querer acreditar e confiar que o Eren era irmãozinho querido. A gente vê uma cena do diálogo deles em Marley, em que o Zeke está arremessando justamente uma bola de beisebol para o seu irmão Eren, e o Eren deixa cair, no momento em que o Zeke fala sobre eles precisarem salvar todo mundo. A expressão do Zeke no começo desse capítulo, nessa cena, mostra que ali ele titubeou, ele percebeu que talvez fosse prudente deixar alguma carta na manga caso o Eren tivesse a mesma mentalidade do Grisha, manipulado pelo Grisha. Até esse momento é assim que o Zeke acredita. Por isso que quando ele consegue ativar a coordenada com uma captura excelente da cabeça do Eren, ali ele espera pacientemente até o que parece ser a recuperação do Eren. Algumas pessoas estão considerando que o Eren foi recuperado da mesma forma que o Zeke foi por Ymir Fritz, porque a sombra da Ymir Fritz ali dentro, ela tem tempo suficiente, já que o tempo ali não trabalha igual ao tempo na vida real, para montar corpos de titãs, para remontar corpos de portadores de titãs, e segundo Zeke, ele conseguiu pegar a cabeça do Eren instantes antes dele morrer completamente. A gente não viu o que aconteceu no mundo real, mas talvez ali ele tenha conseguido levar o Eren para aquela dimensão a tempo da Ymir o reconstruir, ou pelo menos de pausar ali aquele processo de morte na vida real. A gente só vai ter certeza do que aconteceu nos próximos capítulos, mas por enquanto o Eren continua vivo e ali com o Zeke. E o Eren fica muito chocado com aquela realidade, mas claramente ele queria chegar ali porque ele queria utilizar a coordenada.
Só que o Zeke, ele fala, estou aqui há anos esperando, lembrando, anos lá dentro, não anos da realidade, esperando que o Eren se recuperasse para que eles finalmente pudessem utilizar a coordenada. E o Zeke está acorrentado no chão e ele fala que aquilo mostra, é uma representação física do acorrentamento, do veto colocado pelo Karl Fritz, o primeiro rei das muralhas, de que ele, ali como sangue real, não conseguiria andar livremente, utilizar a coordenada. Eren, é você. Chegou a sua hora. Coloque o meu plano do Xavier em ação. Vamos fazer a eutanásia, esterilizar todos os Eldianos, é agora. E o Eren mostra a sua face. Não foi uma surpresa pra gente, para o leitor bem atento. Estamos aqui há muito tempo falando que o Zeke seria muito surpreendido pelo irmão e se decepcionaria. O Eren traz uma cara de ódio e ele fala, não, desculpa irmão, mas eu nunca faria um plano tão tolo como esse. Eren não cercearia suas próprias liberdades, nem de nenhum Eldiano. Eren quer destruir o mundo, quer se vingar, mas não quer colocar na conta dos seus Eldianos ali da ilha tudo que está acontecendo. Só que o que o Eren não contava é justamente que o Zeke tinha uma carta na manga para esse momento. O Zeke até o último instante estava dando um voto de confiança para o seu irmão, mas já preparado para o caso dele ser manipulado pelo Grisha. Não, ele é o Grisha, é escrito mesmo espontaneamente. Mas, assim que o Eren se recusa a fazer o que eles tinham teoricamente combinado, o Eren tenta fazer com que Ymir Fritz lhe dê o seu poder para ele utilizar então de fato a coordenada, mas Ymir Fritz passa reto e vai em direção ao sangue real, em direção ao Zeke. Ymir Fritz, agora cada vez mais claro, era uma escrava. Ymir Fritz parece que está ali, a sua sombra na coordenada, para obedecer a alguém de sangue real. Por isso que na prática a gente vê que a coordenada só é utilizada realmente por pessoas de sangue real. E a gente vê que a representação da Ymir Fritz, provavelmente no momento em que ela conseguiu o poder de Titã, é de uma menina jovem em farrapos, suja. E ali naquele local é interessante que ela nunca é desenhada com expressão. Sempre há uma sombra nos seus olhos, ela sempre anda de cabeça baixa. E sempre que ela se aproxima do sangue real de Zeke para fazer alguma coisa que ele deseja, ela permanece como submissa. A deusa, a destruidora, o demônio, a soberana, ali é reduzida a uma escrava. Talvez ela tenha sido escrava desde sempre. E no tempo que o Zeke esteve ali, é bom a gente entender que ele chegou na coordenada de forma diferente de qualquer outro de sangue real até então. Ele não chegou com o Titã fundador dentro de si, portanto o veto extremamente ativo, o prendendo. No mecanismo de utilizar o Eren sem sangue real para que ele também estivesse ali e passando um longo tempo que não sabemos quanto foi naquele local com Ymir Fritz, ele consegue sim quebrar o veto aparentemente e consegue lhe dar possibilidades de se locomover e utilizar a coordenada. Mas ele não faz isso antes de tudo. Ele mostra para o Eren o quanto ele é racional, o quanto ele consegue sair por cima, o como ele conseguiu manipular a Ymir, de novo, que sempre foi escrava, mas a intenção do Zeke nesse capítulo é provar para o Eren que ele está certo. É tentar na cabeça dele trazer o seu irmão para a realidade, o seu irmão que foi manipulado terrivelmente pelo Grisha, vir a razão à tona. Mas ele não consegue tão facilmente porque o Zeke, apesar de tudo, não sabe como foi a vida do Eren dentro das muralhas e não conhece o Eren. Antes da gente falar das memórias que eles começam a vivenciar de Grisha Yeager, eu quero só concluir os pensamentos sobre Ymir Fritz. Esse capítulo e as falas do Zeke dão a entender que Ymir, então, quando conseguiu seus poderes, era escrava. E que ela tinha até hoje a missão de ser escrava da família real. Pelo menos ali, ela considera sempre automaticamente, aquela sombra considera pessoas da família real como seus mestres. Quem foi Ymir Fritz, então? Ela tinha algum sangue da família Fritz realmente? Ou ela sempre foi uma escrava? Como ela conseguiu os seus poderes e como tudo isso se desenvolveu para que chegasse no ponto em que ela morresse e mesmo assim a coordenada permanecesse sendo utilizada com a família real? A minha impressão é que cada vez mais essa mitologia dos titãs envolve maldições. Envolve um castigo, inclusive para a própria fundadora. Ela está acorrentada mais que qualquer um, como o próprio Eren notou. O Eren pareceu ficar incomodado com a realidade da Ymir ali. E cada vez mais eu quero entender a dinâmica desta menina. Como ela conseguiu os poderes? Foi por ela mesma? Ela quis? Ela em algum momento conseguiu utilizá-los por conta própria? Ou ela veio de uma realidade de escravidão e desde sempre ela esteve submissa à família real?
E o que significa isso vinculado àquela imagem da família real, de um rei e de 3 meninas comendo a carne de alguém que apodreceu, que morreu? Será que a origem da Ymir e a sua história envolve algo? Não sei. Me lembrou muito a trajetória da História. Alguém que nunca foi livre para ser quem queria ser? Alguém que tinha um poder e possibilidades muito grandes de comandar, de ser alguém, de ser uma deusa mesmo, mas nunca teve essas possibilidades porque estava refém de outras pessoas, de alguma outra obrigação? Isso a gente pode conversar melhor em outros vídeos, mas já fui levantando algumas bolas aqui, algumas teorias, alguns pensamentos, porque eu ainda preciso pensar com calma sobre isso. Quando o Zeke encosta a cabeça no Eren de forma muito semelhante ao que lá atrás a Frida fez com a História para apagar suas memórias, ali o Zeke conseguiu ativar memórias que estavam presas no Eren, mas que eram do Grisha. E eles vão caminhando por essas memórias, me lembrou muito, para quem assiste Game of Thrones, a forma que foi representada ali do passeio por memórias também entre o Corvo de Três Olhos e o Bran. Eles conseguem caminhar pelo passado, ver as cenas, mas eles não estão viajando no tempo, eles não estão de fato ali mudando a linha temporal, não até então. As poucas referências e modificações parecem muito de fato com o que a gente vê em Game of Thrones. Não é exatamente uma modificação ativa, mas nas memórias a gente vê que o próprio Grisha consegue uma hora enxergar o Zeke ali presente, mais velho, e o bebê Eren também consegue enxergar os dois em determinado momento. E eles estão passeando pelas memórias do Grisha para que o Zeke consiga provar para o Eren que o seu pai era egoísta, que só pensava nos ideais revivalistas, que ele não pensava na família e como que o Eren foi manipulado. Mas ele não consegue provar, porque o Grisha dentro das muralhas era alguém que se arrependeu de tudo que ele fez. Era alguém que vivenciou a morte de pessoas queridas, inclusive da sua esposa, que perdeu o seu filho, que o traiu, inclusive, e ele se arrepende de tudo, da sua trajetória. Apesar dele ter, sim, seus objetivos, ele chega na muralha conversando com a polícia militar, pesquisando, usando, sim, das suas interferências como médico para chegar perto da verdade, da verdadeira família real e da coordenada, mas a verdade é que o Grisha chegou na coordenada muitos anos antes de tudo acontecer. Dele passar os poderes para o Eren, da muralha cair, não, foi muito tempo antes, o Eren era bebê. E quando ele descobre, ao invés dele começar o plano ali, ele deixa pra lá. Ele volta pra casa arrependido, abraça o seu filho e decide ser pai. E o que a gente deve ver, provavelmente nos próximos capítulos, na próxima memória após a porta que o Eren abriu, é que a vida e realidade do Eren não foi como a do Zeke, e que seu pai Grisha foi presente, e que o Eren era assim porque ele era, pelo que ele passou, por como ele cresceu e o que ele tinha dentro do seu coração. Era completamente diferente do Zeke. Apesar das memórias mexerem com o Eren de alguma maneira, a gente vê certo momento ali que ele parece ficar emocionado, sim. Apesar disso, o Zeke é que está ficando mais afetado. A cada memória, que provavelmente continuarão aparecendo nos próximos capítulos, ou pelo menos no próximo, vemos o quanto o Zeke vai descobrindo uma realidade que ele não imaginava. Será que ao fim daquilo tudo ele vai ficar decepcionado de vez com o Eren porque o Eren é aquele que ele está desprezando com aquelas características, com aqueles pensamentos, ou o Zeke decidirá por outro caminho? Será que o Eren precisará quebrar essa escravidão da Ymir Fritz? Há uma forma disso acontecer? Até esse momento fica difícil o Eren conseguir utilizar a coordenada se ali um Zeke livre consegue ativar o poder da fundadora de forma que ele, Eren, não consegue. Assim, ele não conseguiria colocar o seu plano em ação e a eutanásia seria feita. Ele ainda consegue manipular o Zeke de alguma forma? As memórias vão ajudar? Achei maravilhoso, eu de fato ri dele tentando ser espertinho e irônico com seu irmão, dizendo: olha só, já descobri que meu pai era um lixo, eu nem devia ter nascido, pode agora acreditar que eu mudei, acabou a lavagem cerebral? Ele sabe que ele não ia enganar o Zeke ali, mas ele tá claramente de saco cheio, claramente querendo colocar o seu plano em ação, não querendo ter um momento de família, mas eu quero ver as próximas memórias. O capítulo terminou abruptamente demais e eu acho que com essas memórias nós poderemos ter ainda mais respostas, não só sobre o Grisha, mas também sobre o próprio Eren, sobre o que move essa pessoa, provavelmente também no presente. Será que a gente vai chegar lá? Que a gente vai achar o ponto de virada do Eren e quando ele decidiu tomar essas atitudes que são em prol da liberdade,
mas também causam muitos sofrimentos. A gente vê o quanto pessoas que ele teoricamente valorizava estão decepcionadas com as atitudes dele no presente, independente dele não estar seguindo o plano do Zeke, o que ficou cada vez mais claro. Não sabemos como o corpo do Eren está neste instante na realidade, mas é tudo um instante. De qualquer maneira, antes deles saírem disso tudo, após as memórias serem todas revistas em algum momento, não vejo outra saída, eles ativarão a coordenada. Para o bem, para o mal ou apenas para o mal, porque não há atitude neste local que leve para alguma pacificação, como a coordenada será utilizada. Estamos cada vez mais perto disso acontecer. Detalhe interessante também é que após ativar a coordenada apareceram vários outros fragmentos, mas não só da destruição do presente que estávamos vendo em Shiganshina. A gente viu também vários fragmentos de memórias que foram presenciadas pelo Eren, situações ali de todos aqueles que tiveram a coordenada. Inclusive algumas memórias e momentos e pessoas que nós não conhecemos. Uma família aparentemente sendo assassinada com uma criança pequena e um soldado, alguém com uma roupa, um uniforme que ainda não reconhecemos. Uma criança, um garotinho que também não reconhecemos, mas que está sendo tocado por alguém com uma roupa, um manto branco. Será que ele é da família real? Será que é alguém dos Raiz dentro das muralhas? Nada tá ali por acaso. Nenhuma dessas pistas foi jogada à toa. Resta nós começarmos a pegar cada um desses fragmentos para tentar montar uma teoria do que vai acontecer em seguida. As memórias, de novo, não são uma viagem no tempo, mas são uma vivência possibilitada pela coordenada, e a coordenada, sim, é atemporal. Ela não propicia viagem de corpos, ela não faz uma interferência ativa no passado e no presente, mas ela possibilita esse intercâmbio de memórias, de mensagens, como a gente já viu acontecer em alguns outros momentos dessa história do mangá há muito tempo. Mas isso tem vídeo aqui no canal. Eu vou trazer um segundo vídeo com certeza com mais teorias, mas já vai deixando o que você achou deste capítulo. O que você acha que era o passado de Ymir Fritz? O quanto ela mesma não está presa na própria maldição e o quanto ela escolheu fazer parte disso. E a família real? Será que o passado da família real envolvia muitas mais mortes e coisas terríveis e talvez o próprio Carl Fritz tenha culpa por causa disso que a gente não sabe, que a gente ainda não viu e por isso ele criou o voto de pacificação? O quanto Zeke está realmente livre para utilizar a coordenada? Há alguma coisa que o Eren possa fazer para resolver essa questão sem ser convencido pelo Zeke? Ele consegue interferir na fundadora Ymir para que ela não obedeça necessariamente àquele com sangue real ali? E na realidade, no presente, o que está acontecendo com o corpo do Eren? Ele já se recuperou? Mikasa, ao ver a sua cabeça rolando, ela acaba com a pique, com o quadrúpede, ou ela simplesmente vai em direção ao Eren com o Armin? A gente vê que no presente, de qualquer forma, nesse instante, muitas pessoas, como a própria família da Sasha, estão escondidas porque a tragédia e o caos está acontecendo. Titãs irracionais engolindo marlenianos, mas eldianos também em perigo. Tudo precisa agora ser encerrado. E mais do que nunca, eu sei que quando voltarmos ao instante do presente, será com a coordenada sendo utilizada, de alguma maneira. Como você acha que ela será utilizada? Deixe o seu like, por favor, porque esse capítulo merece. E se você não me segue nas redes sociais, você não sabe, mas eu tô com enxaqueca desde ontem. Ontem eu não conseguia nem abrir o olho, mas eu vim gravar com 3 remédios na cabeça, só pra você assistir e só pra você discutir comigo esse capítulo, porque eu sei que vocês querem fazer isso. Comenta, se inscreve pra não perder nenhum dos próximos vídeos, e se você quiser comentar sobre o final de Shingeki, inclusive, apoiadores têm um podcast exclusivo e o primeiro programa foi exatamente sobre isso. Me conta o que você achou e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!